Bem-vindos, meus queridos amigos, aqui do canal Apocalipse Oficial. E aí, você já está inscrito no canal? Ainda não? Precisa se inscrever para você receber todas as notificações. Tem muita coisa boa acontecendo aqui no canal. Esse, na verdade, é o melhor canal de profecias aí do YouTube, hein? Não perca, não deixe que os vídeos passem. Não perca essa oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre as profecias que dizem respeito ao tempo em que nós estamos vivendo. Queridos, falamos no último vídeo sobre a questão da importância do sábado e que ele efetivamente foi mudado, né? Não pela lei de Deus, que a lei de Deus continua em vigor, mas pelo poder romano. E hoje nós iremos avançar um pouquinho mais, né, na resenha agora do capítulo 26 do Grande Conflito, que tem por título Restauração da Verdade. Eu queria que você prestasse bastante atenção no vídeo de hoje e tomasse agora a nota desse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, onde o apóstolo Paulo diz assim, olha, ninguém de maneira alguma vos engane. Paulo dá uma advertência, uma repreensão, melhor dizendo, um conselho também para nós, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, não seja enganado por homens, deixe que a palavra de Deus seja o guia na sua vida. Essa questão do sábado é registrada nas Escrituras de uma forma bastante interessante. Além de ser a lei de Deus, etc., não vamos entrar nesse detalhe que já foi explicado, mas quando você vai, por exemplo, no livro de Isaías, lá no livro de Isaías vai dizer que a questão do sábado precisa ser reformada. Ali é dito que nós somos reparadores de brechas. Brecha é algo que foi aberto e agora precisa reconstruir, precisa ser reformado, precisa ser trazido à tona novamente. Então fica implícito por esse texto de Isaías e outros que no futuro, partindo da visão do profeta, né, do tempo do profeta no futuro, a questão é que o sábado precisaria ser restabelecido diante do povo novamente, porque ele perderia a sua importância. Veja esse texto na página 452. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados para que o restabeleçam, exaltando o sábado do quarto mandamento à sua devida posição como monumento do Criador e sinal da sua autoridade. Então, tanto o livro de Isaías como esse texto de Ellen White diz que é necessário que o sábado do quarto mandamento, o sábado do sétimo dia, seja novamente restabelecido, exaltado diante do povo como um monumento da criação, porque isso efetivamente hoje está totalmente, não totalmente, é óbvio, mas está assim muito perdido. Hoje as pessoas não acreditam mais em Deus como Criador. Na maioria dos locais acredita-se que Deus deixou, em alguns lugares, né, acredita que Deus criou o universo e largou mão. Outros acreditam que Deus não tem participação nenhuma, que Deus nem existe, que tudo veio à existência através de uma explosão cósmica e etc. Quer dizer, tudo coisas assim que tiram Deus de cena, que colocam Deus, tiram Deus do seu papel de criador. Agora, o sábado, ele sempre foi observado. Sempre foi observado em todas as eras. Veja que interessante esse texto, na página 453. O sábado foi guardado por Adão em sua inocência no Santo Éden. Por Adão, depois de caído, mas arrependido quando expulso de sua feliz morada. Foi guardado por todos os patriarcas, desde Abel até o justo Noé, até Abraão, Jacó. Desde a reforma, alguns têm havido, em cada geração, a manterem-lhe a observância. Então, o sábado sempre foi guardado. Desde Adão, vem vindo ao longo das eras, sendo guardada pelos patriarcas, e até desde os dias da reforma, então até hoje tem pessoas que guardam o sábado. Agora, existe uma questão interessante aqui, porque a questão é que os adventistas são acusados de só falar do sábado. Parece que os 10 mandamentos se resumem no sábado. É isso? Não, não é isso. Nós enfatizamos que a lei de Deus, ela ainda está em vigor. Qual lei? Todos os 10 mandamentos. Eduardo, por que os adventistas então enfatizam tanto a questão do sábado? Eu vou te explicar por quê. Se você perguntar para algum irmão seu que não é adventista, não é observador do sábado, você pergunta para ele assim, olha, a lei de Deus são quantos mandamentos? São 10. Ah, tá bom, então vamos lá. Eu posso roubar? Não. Posso matar?
Não. Posso adulterar? Não. Devo adorar a Deus acima de todas as coisas? Sim. E etc, etc, etc. E o sábado? Não, o sábado não. Peraí. Isso para mim faz zero sentido. Se dissessem o seguinte, olha, a lei de Deus foi abolida, faria mais sentido para mim, e acho que para você, que está assistindo esse vídeo, do que dizer que apenas o sábado, só o sábado, tem 10, não, o sábado tira fora. Não, peraí, se os 10 tivessem sido abolidos, faz um pouco mais de sentido. Seria mais coerente o discurso. Agora dizer que só o mandamento do sábado, não tem como. Então, não é que os adventistas enfatizam demais a questão do sábado, é que o sábado é o mandamento esquecido. É que a questão do sábado é que está sendo pisado a pés. Os outros mandamentos não há discussão com relação a isso. E essa verdade ela é cristalina nas Escrituras. Na verdade, o mandamento do sábado, o dia de sábado é o único dia na Bíblia que tem nome. É citado nominalmente. Os outros dias não têm nome. Vejam, a Bíblia fala de o dia da preparação, que é sexta-feira, e o primeiro dia da semana, que é o domingo. Agora, esses dois dias que também recebem o nome, dia da preparação e primeiro dia da semana, eles só recebem esse nome em função do sábado, porque é o sábado que é o balizador. Ó. Ele é o dia de preparação para que dia? Para o sábado. O sábado está no centro. Ele é o primeiro dia da semana, o domingo, por quê? Porque o sétimo é o sábado. Então, é o único. Não tem como, queridos. E aí, como não há nenhuma autorização nas Escrituras para mudança, para dizer que nós devemos guardar todos os dias da semana, que eu posso guardar o domingo, que eu posso guardar a segunda. Não, a Bíblia fala assim, sábado é sábado. Aí o que acontece? São usados argumentos, são usados sofismas, são usadas tradições dos pais da igreja, são usados malabarismos teológicos das autoridades eclesiásticas. E esses homens, irmãos, dizem o seguinte, muitos deles. Vou citar um texto aqui na página 455. Eles dizendo: por que não compreendem os nossos grandes homens essa questão do sábado? Poucos apenas creem como nós? Não pode ser que estejais certos e que todos os homens de saber do mundo se achem em erro. Ora, isso é um argumento válido? Desde quando a maioria está com Deus? Não, os nossos grandes homens de saber ainda não entenderam essa questão do sábado. Então nós não vamos segui-lo porque os nossos grandes homens de saber não chegaram a essa conclusão. Queridos, eu me reporto ao texto novamente. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Sabe por que Deus não usa esses homens de saber ainda mais? Porque eles não se submetem aos seus ensinos claros. Ah, mas vai doer guardar o sábado? Às vezes vai ter que deixar um emprego. Vai ter que, talvez, sair da igreja que você está. Percebe? Então, aqueles que não têm uma ligação pessoal com Deus, que são chamados homens de saber, Deus não os usa, na verdade, mais profundamente, porque eles não se submetem aos seus claros ensinos. Ellen White continua dizendo o seguinte: hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprove os pecados e erros dos tempos suscitará oposição. Atacam o caráter e intuitos dos que permanecem na defesa da verdade impopular. É a velha estratégia de atacar o mensageiro ao invés da mensagem. A mensagem é clara? É clara. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Dá para mudar isso? Não. Está na Bíblia, a não ser que você vá lá e rasgue essa página da sua Bíblia. Essa não, né? Você vai ter que rasgar várias, né? Porque essa verdade aparece em toda a Escritura, até lá no Apocalipse. Que João teve a sua visão no dia do Senhor. Para um judeu, o dia do Senhor não existe questão, não podia ser outro dia. Ele teve a visão no dia de sábado mesmo. Então, não tem como fazer isso. Essa é uma verdade que é uma verdade impopular. Aí o que acontece? Ataca-se o mensageiro. Ataca quem está levando a mensagem. Se recebemos essa verdade, se estamos entendendo que essa verdade é algo legítimo, o que nós temos que fazer se recebemos ela? Proclamar, restaurar, assim como está dito lá no livro de Isaías. A questão, Ellen White diz que o grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o fato de que isto implica incômodo e vitupério. Vergonha. Ah, o que vão falar de mim? Como eu serei recebido?
Queridos, isso não deveria ser preocupação nossa. E eu vou concluir agora com um texto que talvez é um dos textos mais lindos que a gente já leu nessa série. Presta bastante atenção nele. Devemos escolher o direito porque é direito e com Deus deixar as consequências. A homens de princípios, fé e ousadia deve o mundo às grandes reformas. Por tais homens tem de ser levada avante a obra de reforma para esse tempo. Você entendeu? Temos que fazer o que é direito porque é direito. Ah, Deus pediu para eu guardar o sábado? É direito? Eu vou guardar o sábado e deixo com Deus as consequências. Deus é que vai cuidar disso, porque a verdade é dele, não é minha, eu sou apenas mensageiro. Agora, o texto também diz que nós, hoje, devemos ao mundo as grandes reformas que aconteceram. Por meio desses homens de princípio que fizeram o que era certo porque era certo, direito porque era direito, deixaram as consequências com Deus, é que as obras de reforma foram estabelecidas. E hoje Deus pede para mim e para você que essa reforma tenha tempo na sua vida e na minha vida. E aí? Eu te pergunto nesse momento. E termino com esse apelo. Você já faz parte desse movimento de reforma do sábado? Você está disposto a proclamar essa verdade, viver essa verdade, mesmo que isso traga vergonha, vitupério, incômodo na sua vida? Talvez você vai ter que, como eu disse, abandonar o seu emprego e viver em outro de forma mais modesta, como eu mesmo tive que fazer na minha vida, e eu posso testemunhar em algum momento sobre isso para você, não para me exaltar, mas para contar a minha história. Está você disposto a abrir mão do seu conforto, abrir mão das suas crenças que estão arraigadas na sua mente durante tanto tempo, que você já ouviu homens de saber falando? Não, esquece a história adventista, esquece a história aí, isso é coisa de lei de Moisés. Não, agora a gente está no tempo da graça, a gente não precisa mais guardar o sábado, a gente não precisa mais guardar dia nenhum. Ah, mas se quiser guardar um dia, guarda o domingo, que é melhor, é mais confortável, você não vai ter problema com o seu emprego. É isso que você está disposto a fazer? Ou está disposto a se colocar ao lado de Deus, ao lado do direito, e fazer o que é direito pelo que é direito e deixar com Deus as consequências? Eu faço um apelo para você. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Se una ao povo que está proclamando essas 3 mensagens angélicas. Se una ao povo que está guardando o sábado, restaurando essa verdade tão importante que não é só um dia. É lembrar que Deus é o nosso Criador. Não permita que ninguém, de modo algum, vos engane. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Nos vemos em breve.